Como resistir ao diabo? A resposta não é complicada, mas ela exige decisão. Tiago 4,7 nos dá o caminho. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Percebeu que existe uma ordem? Primeiro é se sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo. Tem muita gente tentando resistir ao diabo sem obedecer a Deus, por isso que continua caindo. Resistir ao diabo não é gritar para ele ir embora, não é repetir frases prontas. É viver uma vida tão alinhada com Deus que o inimigo não encontra brecha. O diabo não teme a sua voz, ele teme a sua obediência. Quando você está debaixo da autoridade de Deus, até o seu silêncio é uma arma contra ele. Mas vamos falar de forma prática. Como que isso funciona no dia a dia? Resistir ao diabo é quando ele coloca aquela tentação na sua frente, mas você decide virar o rosto. É quando ele sussurra no seu ouvido, só uma vez, não tem problema. E você responde pra ele, não, está escrito. É quando a raiva sobe e você tem vontade de gritar, revidar, mas você decide fechar a boca e andar em mansidão. Resistir é escolher o espírito em vez da carne. Escuta uma coisa que você talvez não vai gostar. Você não resiste ao diabo se continua alimentando o pecado em segredo. Não adianta levantar a mão no culto se durante a semana você alimenta a pornografia, a fofoca, o rancor, a mágoa, a mentira. Quem vive negociando com o pecado é presa fácil. Você não pode expulsar aquilo que você ainda deseja abraçar. Resistir ao diabo significa cortar acessos. Se você sabe que vai cair se ficar sozinho de madrugada com o celular, então coloque limites. Se sabe que certas amizades só te levam para longe de Deus, então se afaste. Resistir é renúncia e renúncia dói, mas liberta. Outra chave é a palavra de Deus. Jesus não resistiu ao diabo no deserto com argumentos humanos. Ele diz, está escrito. Se a Bíblia não está no seu coração, você não tem munição na hora da batalha. É por isso que tantos caem, querem vencer a tentação apenas com a força de vontade e não se alimentam da palavra. Força humana não sustenta, mas a palavra é a espada. E não se esqueça da oração. Uma vida sem oração é um terreno fértil para o inimigo plantar tentações. Orar não é repetir frases, é conversar com Deus. É manter a alma aquecida, porque um coração frio se torna um alvo fácil. Quem ora está vigiando e quem vigia não é surpreendido. Resistir ao diabo é, acima de tudo, viver cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito governa, a carne não manda, porque quem vive cheio da presença não tem nem tempo de brincar com as trevas. Resistir não é um ato isolado, não é apenas uma vez, é uma postura contínua. Todos os dias o diabo vai tentar achar uma brecha e todos os dias você vai precisar resistir. Então guarde isso. Você não vence o diabo gritando, mas vence se submetendo a Deus. Você não resiste porque é forte, mas porque está debaixo da autoridade do Senhor. E a promessa é clara, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foge não porque tem medo de você, mas ele tem medo daquele que habita em você. Se você quer ver o inimigo fugir, primeiro se ajoelhe diante de Deus. Quem se prostra diante do Senhor nunca se curva diante do inimigo. Amém?